Então, nós queremos expressar a nossa alegria de estarmos mais uma vez neste espaço virtual, com esta oportunidade de falar a respeito de um tema que está em nossos corações. Quando Jesus esteve no Sermão do Monte, ele proferiu: Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que Jesus quis dizer para nós a respeito desta expressão? Todos nós buscamos estreitar a nossa relação com o Criador. Todos nós buscamos esta comunhão com o nosso Pai. E neste processo, nós vamos alargando os nossos horizontes da alma, os nossos horizontes do sentimento, para poder perceber melhor esta presença divina que está em nosso cotidiano, que está ao nosso redor e que particularmente se deposita em nosso mundo íntimo. Quando nós pensamos nesta presença divina, vamos pensar que isso faz parte da nossa jornada evolutiva, porque nós estamos aqui para poder amadurecer, para poder se libertar. Neste processo de amadurecimento, nós vamos mais e mais aproximar-se desta essência divina que somos todos nós. Nós temos no íntimo do nosso ser a centelha de Deus, porque Ele foi quem nos criou. Então, nós buscamos estreitar esses laços com o Criador. Nós buscamos perceber ou ampliarmos esta capacidade da presença, porque nós estamos percebendo a transcendência, a imanência. O que é que nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, em A Gênese? Que através do fluido cósmico universal, nós estaremos tendo essa presença do Criador, expressando o seu sentimento, o seu pensamento, na direção de cada um de nós. Então, quando pensamos em nosso processo evolutivo, vamos pensar nessa necessidade de esforço que é compatível com cada um de nós, porque recebemos os recursos para poder adentrarmos neste mundo íntimo, nesta percepção, nesta aproximação, estando cada vez mais na conexão profunda com o Criador. Daí nós vamos pensar que essa busca do estado da alma, ela vai permitir com que tenhamos Deus de maneira mais intensa no nosso mundo íntimo. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 1, que é intitulado De Deus, nós temos duas questões que Kardec formula exatamente para poder situar-nos em relação a esta proximidade com Deus. A questão 10 é a que está bem relacionada a isso, quando ele pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Repetindo, questão 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Quando Kardec coloca homem, vamos entender seres encarnados. Então, nós, em nossa experiência corpórea, nós podemos compreender Deus, nós podemos estar extraindo a natureza íntima dele, e a resposta dos benfeitores é não. Não, por quê?
Nós estamos mergulhados na matéria. Esta condição de matéria não nos permite estarmos compreendendo a natureza íntima de Deus. Porque nos falta o sentido. Que sentido é esse que os benfeitores respondem nesta questão? Que falta a nós para podermos compreender a natureza íntima de Deus? É o sentido da percepção, é o sentido desta busca incessante do pensamento cósmico para poder direcionar os nossos atos. Daí vamos pensar o quanto em nossas ações nós estamos alinhados com a lei de Deus, porque o bem, conforme o próprio Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, a distinção de bem e mal, os benfeitores vão dizer que o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Então, eu estarei mais próximo de Deus quando de fato eu estiver com esta conexão profunda na ação do bem. Se eu estou agindo mal, eu estou me afastando da lei de Deus. Consequentemente, o meu coração não estará puro. Eu não conseguirei ver a Deus. É interessante observar que nessa resposta, quando os espíritos trazem esta falta de sentido, este sentido que nos impulsiona à percepção da divindade. Vamos exemplificar com situações concretas do nosso dia a dia. Nós saímos de casa e nós temos em nosso entorno aquela paisagem amena. Eu, particularmente, moro numa cidade que tem praia, praias bonitas. Nós temos árvores, nós temos campos, nós temos flores, nós temos a natureza relativamente em abundância e, mais particularmente, na instituição ao qual nós frequentamos, Centro Espírita Caminho da Redenção, que se situa no espaço físico da Mansão do Caminho, uma área verde, uma área de 80.000 metros quadrados que ainda temos esta natureza. E aí vamos pensar, diante desta natureza que nos rodeia, eu tiro algum dia, algum momento, uma fração de segundo para apreciar esta natureza, porque a natureza é criação divina. E essa criação divina que está em nosso entorno, muitas vezes, nós não apreciamos. Se nós não apreciamos, nós não estamos buscando esse estreitamento da relação com o Criador. É ouvir o canto dos pássaros e apreciar. É estar no momento de muita chuva e não reclamar pela presença da chuva e saber que ela emana de uma manifestação da natureza. E quem criou a natureza? O nosso Pai. Então, quando Kardec pergunta se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus na questão número 10, nós não podemos, porque nos falta o sentido. É este sentido que precisamos nos esforçar dia a dia, minuto a minuto, para poder conhecer coisas, desenvolver virtudes, buscar agir mais no bem, e isso só estará fortalecendo a nossa caminhada evolutiva. Quando passamos para a questão 11, Kardec indaga da seguinte forma: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, na anterior, ele pergunta se pode o homem compreender a natureza íntima. Então, a resposta foi não. Mas na seguinte, o que ele pergunta será dado um dia, ou seja, pode o homem? Não pode, mas um dia o homem ele compreenderá esse mistério da divindade? Hoje não, mas em um dia.
E o que os benfeitores respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, o que movimenta o nosso dia a dia? O que faz com que eu, ao despertar, ao me movimentar para o meu cotidiano, que mola propulsora é que rege esta minha caminhada na atualidade? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado por nós para que não mergulhemos nas distrações cotidianas e estejamos afastados daquilo que é o nosso propósito. Quando pensamos neste esforço que é necessário para poder, no processo de evolução, estarmos mais conectados com a divindade, é o esforço da tomada de consciência quando nós reconhecemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades em vencer as más inclinações. Então, quando eu tomo consciência de que isso está acontecendo no meu dia a dia, eu vou estar me trabalhando para poder vencer. E isso, tudo que a gente faz de trabalho no nosso cotidiano, requer um esforço, requer uma potência da alma que se chama vontade. Eu querer fazer o processo de mudança, eu investir nesta busca da conexão com Deus. Quando nós observamos o que acontecia lá ao tempo de Jesus, esta pureza era vista como uma adoração exterior. Então, muitos questionavam por que Jesus ele sentava com os publicanos para se alimentar, ele convivia com os pecadores, ele não tinha nenhum tipo de julgamento que fosse para recriminar qualquer ação que àquela época fosse uma ação indigna de ser praticada. Então havia sempre esse questionamento de Jesus estar se misturando a esse tipo de pessoa, porque àquela época nós sabemos que se uma pessoa está sangrando e nós temos o contato com a pessoa que sangra, isso vai nos ocasionar uma impureza. E eu preciso passar por todo o ritual de purificação para poder retornar àquele caminho da pureza. Então, a esta época, esta pureza, ela era vista como um ato exterior. Por isso que o comportamento de Jesus, ele era questionado pelas pessoas, principalmente pelos fariseus, que estavam a todo o tempo, os doutores da lei, a questionar as atitudes, a forma de ver e de se relacionar, porque tinham em Jesus aquele que estava contradizendo as ações do templo, as determinações que os doutores da lei, que eram os entendidos e que sabiam se manifestar. E daí é preciso pensar em que momento Jesus traz esta bem-aventurança para também nos alertar do quanto estamos nos esforçando em nosso cotidiano para estar cada vez mais próximo, mais firmes, mais conectados, mais em comunhão com este Pai. Narra um conto oriental que dois jovens se casaram, ele tinha 20 anos, ela tinha 18 anos, e moravam no sul da China, da Índia, perdão, no sul da Índia. Certo dia, o esposo chegou para sua esposa e disse: nós somos muito jovens, estamos em terras que não são prósperas. Trabalhando nestas terras,
Eu não poderei alcançar tudo que você necessita para que você seja feliz. Durante alguns dias, estive a pensar: eu devo sair em busca de um trabalho em terras promissoras para que eu possa arrecadar o suficiente para ter uma vida digna, mas também para lhe proporcionar a felicidade. Então eu resolvi lhe fazer uma proposta. Eu vou viajar, eu vou buscar terras prósperas que eu possa trabalhar nestas terras e gostaria que você me aguardasse, não importa o tempo, porque enquanto eu estiver trabalhando, estarei o tempo inteiro sendo fiel a você. O que você acha da proposta? Você aceita a proposta? A mulher disse sim. Então, no dia seguinte, preparado, aquele homem sai do sul da Índia em busca de terras no noroeste da Índia. Viajou dias e mais dias, e ao final do 20º dia, ele se depara com terras que imagina serem terras promissoras para o trabalho. Buscou informações a respeito do dono daquela terra e ouviu falar que ele era um homem justo, que ele era um homem bom. Daí, buscou este homem e apresentou a sua proposta de trabalho. Gostaria de estar ali, trabalhando diariamente, sem qualquer descanso. Não teria finais de semana, não teria dias santos, não teria feriado. Ele queria simplesmente trabalhar. E mais um detalhe: ele não gostaria de receber o ordenado como fruto do seu trabalho a cada mês. Pediu àquele dono das terras que, ao lhe empregar, que fosse acumulando tudo quanto ele deveria receber, para que quando ele achasse que o tempo já era suficiente, ele receber o salário todo, o quanto deveria receber. Aquele dono das terras achou bem interessante a proposta que lhe foi oferecida e ficou a pensar: o que um rapaz tão jovem deseja de estar trabalhando sol a sol, dia a dia, não receber o dinheiro para apresentar posteriormente a felicidade à sua esposa. E assim aconteceu. Ele foi empregado, ele começou a trabalhar arduamente e só descansava ao final do dia. Os anos se passaram, 10 anos, 20 anos. E ao chegar aos 20 anos de trabalho, aquele jovem que chegou ali com 20 anos de idade, hoje estava com 40 anos e resolveu fazer a sua viagem de retorno ao lar. Procurou seu patrão e disse: meu chefe, hoje eu reconheci que chegou o meu tempo de parar o trabalho. Durante todos estes anos, fui um trabalhador dedicado, que estive aqui dando conta das suas terras, mas desejo que a minha família se amplie. Com 40 anos, é a hora de dar um ponto final em minha jornada de trabalho e voltar ao encontro da minha esposa. Gostaria que você fizesse as minhas contas, porque amanhã estarei seguindo a viagem de
Retorno. Ele foi dormir, o patrão aqueceu, e no dia seguinte, na hora aprazada, aquele trabalhador buscou o seu patrão e encontrou sentado a uma mesa com muito dinheiro de um lado e pedras preciosas do outro. Então, o chefe, o patrão, disse: Olhe, aqui tem toda a quantia em dinheiro referente aos seus 20 anos de trabalho. Mas eu estive pensando, seria perigoso para você sair com a sacola com tanto dinheiro e não chegar em casa por conta dos assaltantes da estrada. Você pode fazer a sua opção, levar esse dinheiro ou levar as pedras preciosas, mas seria um ou outro. Então, o trabalhador disse que preferia levar as pedras preciosas. Então acordaram que no dia seguinte ele estaria arrumando aquelas pedras e seguindo a sua viagem. Passou a noite e quando na hora aprazada o trabalhador buscou o patrão, ele trouxe mais uma nova proposta. Disse assim: Estive pensando, você foi um trabalhador fiel durante 20 anos, mas eu tenho conselhos que posso te oferecer que serão capazes de salvar a sua vida, mas você terá que fazer uma escolha: ou as pedras preciosas, ou os 3 conselhos. Não pode ser as 2 coisas. Aquele trabalhador ficou a pensar: conselhos? Valer mais do que essas pedras preciosas? Então seu patrão disse: Estou vendo que paira uma dúvida no seu mundo íntimo sobre que proposta aceitar. Vamos fazer o seguinte: você vai descansar mais uma vez e no dia seguinte você chega aqui com a sua decisão. E assim aconteceu. Só que naquela noite, o trabalhador não conseguiu conciliar o sono, pensando que seriam aqueles conselhos que o fariam optar para não receber as suas pedras preciosas. Por outro lado, raciocinou: se esses conselhos podem salvar a minha vida, de que adianta ter tanto dinheiro? Essas pedras preciosas. Amanheceu o dia e o patrão já estava a hora aprazada no local certo. Chegou o trabalhador e, ao ser indagado pela escolha, ele disse com firmeza: Eu quero os 3 conselhos. E o patrão disse: Mas você trabalhou durante 20 anos. Não teve férias, não teve feriado, não teve final de semana. Você tem certeza que vai deixar de lado estas pedras preciosas por 3 conselhos? Ele respondeu afirmativamente: Sim. Se o patrão me diz que os 3 conselhos podem salvar a minha vida, eu prefiro a minha vida salva e encontrar a minha esposa. Esta é a minha decisão. Então o patrão disse: Eu vou mandar preparar uns pães para que você leve na sua viagem. Também lhe oferecerei algumas moedas para as necessidades que possam surgir no caminho em relação ao abrigo,
em relação à alimentação. Então você descanse mais um dia para a sua jornada de retorno. E amanhã eu lhe darei os 3 conselhos. Passa mais uma noite. No dia seguinte, à hora aprazada, estava lá o patrão com 2 pães do mesmo tamanho e ele disse: "Esses pães é para que você possa comer na sua viagem. E eu mandei preparar um pão maior para que, ao chegar na sua casa, você possa repartir a felicidade de estar junto à sua esposa." Agora, os 3 conselhos. Primeiro, nunca entre por atalhos desconhecidos. Isto pode custar a sua vida. Segundo, nunca se intrometa no mal dos maus. Isto também pode custar a tua vida. E terceiro, nunca haja impulsionado pelo ressentimento, pelo ciúme, pela raiva, porque você pode tomar uma decisão que vai se arrepender para o resto da vida. Boa viagem. Então aquele rapaz estava eufórico pela possibilidade de reencontrar 20 anos depois a sua amada. Ao final do terceiro dia, eram 20 dias a viagem de retorno. Eis que, ainda com a claridade do dia, mas nas sombras do entardecer, ele se depara com um idoso, muito simpático, que lhe pergunta: "Ó rapaz, para onde você vai?" E ele diz que estava fazendo a viagem de retorno ao sul da Índia para encontrar com a sua esposa, que ficou 20 anos trabalhando e que estava muito eufórico para o reencontro. E o ancião disse: "Mas você está indo por essa estrada? Aqui nós temos um atalho que vai fazer com que você economize 5 dias de viagem. Ao invés de 17 dias, em 12 dias, você estará ao lado da sua esposa." O homem ficou tão agradecido por aquela informação, de pensar que ele poderia reduzir 5 dias da sua viagem, e resolveu adentrar pelo atalho. Quando já tinha dado alguns passos, ele se recorda da informação do conselho que o seu patrão havia dado. Nunca adentre por atalhos desconhecidos, porque isto pode custar-te a vida. E de fato ele não conhecia aquele caminho. Resolveu voltar para a estrada que lhe era conhecida. Continuou a caminhar, mas estava muito cansado e gostaria de encontrar um local onde pudesse tomar um banho, passar a noite, se alimentar, para seguir no dia seguinte. E após mais algum tempo de caminhada, eis que ele se depara com um local que poderia passar a noite. Chegou até o dono daquele local, perguntou quanto seria o custo e ali se hospedou. Caiu em sono profundo, mas as horas já tinham avançado na madrugada, quando ele começa a ouvir gritos, e mais gritos, ele: "Eu acho que eu estou precisando ajudar alguém."
Aí ele chegou próximo à porta e não percebeu que alguém estava precisando de ajuda. Os gritos foram se esparçando e eis que ele volta a adormecer. No dia seguinte, bem cedo, quando ele se depara com o dono do local, o dono o saúda e pergunta se à noite ele ouviu alguns gritos. E ele disse que sim. Então o dono disse-lhe: era o meu filho. Em noites de lua, ele fica transtornado e avança em cima daquele que vai tentar ajudá-lo. Com a sua força dobra, ele termina matando a qualquer um. Olhe como eu estou. Levanta a sua camisa, mostra o, o quanto ele está cheio de hematomas e diz: ele é o meu filho. Como ele me conhece, comigo ele não faz nada. Mas eu, na tentativa de contê-lo, termino sempre me machucando. Entregá-lo à polícia? Jamais. Jamais poderia fazer isso porque é o meu filho. Então, aquele jovem faz a narrativa de que, na verdade, ele não buscou atacar, atender aquele grito por causa do conselho que o seu patrão havia dado. Nunca se intrometa no mal dos maus. Então, aquele dono da hospedagem disse realmente seu conselho, o conselho do seu patrão, ele é bastante válido, porque se você tivesse chegado para poder ajudá-lo, meu filho teria te matado. Então o jovem fez a narrativa do dia anterior, que estava na estrada, que encontrou um idoso, que ele ofereceu um atalho e que, a princípio, ele havia adentrado, porém ele se recordou do conselho do patrão e não deu continuidade à viagem pelo atalho. O que mais uma vez o dono da hospedagem lhe disse: mas que homem sábio é o seu patrão. Aquele idoso na estrada, ele só faz atrair vítimas para uma quadrilha que está mais adentro daquele atalho, onde saqueia tudo, depois mata e enterra os corpos. Você foi salvo pelo conselho de seu patrão. Após ouvir isso, ele ficou tomado de uma profunda tristeza, ansiedade, porque ainda lhe faltavam 16 dias de viagem. E o que ele deveria fazer? Pensou então: vou seguir sem parar mais em qualquer local para dormir. Descansarei pela estrada, tomarei as minhas precauções, mas agora a minha meta é chegar o mais rápido possível à minha casa. E nisso a viagem transcorreu até o 20º dia, quando no final da tarde ele adentra ao último bosque que lhe levaria à sua casa. Quando se aproxima, eis que ele vê ao longe a sua esposa, mais bela do que nunca, mais amadurecida. São 20 anos que se passaram e ali ela estava. Mas, repentinamente, eis que aparece um homem que se aproxima dela, afaga-lhe os cabelos,
faz um carinho pelo corpo e ele tem aquele ímpeto de avançar. Toma-lhe do punhal que havia levado para se proteger durante a viagem. Antes de tomar qualquer atitude, vê que aquele jovem carrega sua esposa nos braços e a leva para dentro de casa. Nisso foi subindo uma onda de pavor, mas ele lembrou do terceiro conselho de seu patrão: não tome nenhuma atitude movimentada pelo ciúme, pelo ressentimento, pela raiva, porque isso pode custar-te um arrependimento para o resto da tua vida. O que ele resolveu fazer? Adormecer ao relento naquele local e no dia seguinte buscar satisfações da sua esposa. E assim ele o fez. Amanheceu o dia, bateu à porta da sua casa. E quando a esposa abre, ela vai tomada de uma alegria, de uma saudade, corre para abraçá-lo e ele: pare, por que isso? Eu vi, você arranjou outro homem. Eu tanto lhe pedi fidelidade e fui fiel a você durante esses 20 anos. E ela diz: mas você está completamente enganado. Quem você viu ontem é o seu filho. Quando você saiu em viagem, eu já estava grávida e não sabia. Quando ele aqui chegar, porque todo final de tarde ele sai para trabalhar como vigilante em terras próximas, ele vem e me coloca diretamente à frente da lareira, onde todas as noites eu vou orar por ti, eu vou lembrar de ti. E quando você se deparar com o nosso filho, verá que ele é a sua cópia. O homem, após ouvir aquele relato, ele é tomado de uma profunda alegria. Então vai contar toda a sua caminhada durante aqueles 20 anos e que, infelizmente, ele não pôde trazer aquilo que havia sido a sua meta, o dinheiro. O dinheiro para poder dar a felicidade que ela merecia. E tirou da sacola o pão que havia sido doado pelo seu patrão. Aquele pão que foi trabalhado para que comessem juntos, celebrando o retorno. O que fez a mulher? Ah, se o seu patrão mandou um pão para nós comermos, vamos arrumar a mesa, vamos colocar uma toalha, porque hoje é dia de festa. É o dia que você retornou para o nosso lar. Então arrumou tudo com a maior simplicidade. E assim, sentaram os dois, pegaram um na mão do outro, colocou o pão sobre a mesa e ele fez o corte no pão. Quando cortou, aquele pão começou a derramar milhares de pedras preciosas e tinha um bilhete do seu patrão. O patrão dizia que ele havia feito jus a toda aquela recompensa,
ao fruto do seu trabalho, que ali estava o salário de todos esses anos de dedicação, e que agora ele merecia a paz. Então celebraram com alegria aquele momento. Quando nós estamos conectados a Deus, todos estes conselhos, eles vão penetrar fundo em nosso mundo íntimo. Mas por que momentaneamente nós pegamos atalhos em nossa caminhada? Porque, na verdade, nós não desejamos ter viagens longas, nós não desejamos esperar, nós queremos a lei do menor esforço. E tudo isso vai, de alguma maneira, se modificando junto a nós. Aquele homem teve diante de si muito dinheiro e as pedras preciosas, mas fez uma escolha que tirou ele da morte. Porque se ele tivesse levado as pedras preciosas e não ouvido o conselho do patrão, certamente adentraria ao atalho e não se recordaria de nenhuma informação, porque a ele não havia sido dada. Quantas vezes nós nos intrometemos na vida do outro, na questão do outro, e isso também pode estar custando a nossa vida. E em relação ao ciúme, à raiva, ao ressentimento, quantas atitudes já tivemos até aqui com este tipo de manifestação e que podem atrasar a nossa marcha ascensional. Porque quando sentimos raiva, nós estamos afastados da nossa essência. O nosso coração não pode estar puro para que nós possamos enxergar a Deus. Qual tem sido a nossa proposta existencial? Aí vamos para a questão 244 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga se os espíritos veem a Deus, a questão 10 e 11 foi relacionada a nós na experiência corpórea. Agora a pergunta é: os espíritos, ou seja, nós na erraticidade, nós vemos a Deus? Qual foi a resposta dada pelos benfeitores? Os espíritos superiores veem e compreendem. Os inferiores sentem e adivinham, mas eles não veem. Aí vamos pensar que essa resposta também vem apresentar para nós o caminho para que possamos de fato ver a Deus, enxergar, perceber na imanência, na transcendência. Onde está Deus? Deus está em todo o local. Deus está em nosso mundo íntimo. Mas é preciso fazermos a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada ascensional. Quando nós vamos ver a escala espírita apresentada por Allan Kardec, o último patamar, qual que está designado? Espíritos puros. Somente nesse estado é que nós conseguiremos ver a Deus,
Mas para alcançarmos o estado de espírito puro, temos que fazer uma longa jornada, sem atalhos, sem manifestação de raivas, de ressentimentos, de ciúmes, porque tudo isso é o nosso movimento da matéria, que ainda estamos mergulhados e que necessitamos nos afastar. Queremos ser espíritos puros, mas buscamos a lei do menor esforço. Quando pensamos que temos que caminhar 10 quilômetros, certamente vamos buscar o caminho que vai levar menos dificuldade, menos obstáculo, menos desafiador. E a compreensão de que todos esses obstáculos, todos esses desafios fazem parte da nossa caminhada evolutiva, nos aproxima deste Criador. Quando diante de um adoecimento, nós sabemos que tudo tem um propósito para o crescimento, para a libertação. Isso é ver a Deus. Isso é não ter aquela atitude que diz: mas por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que fez, nem que deixou de fazer, porque fomos nós que buscamos aquela condição de adoecimento por equívocos, seja no cuidado, seja na forma de pensar, seja na forma de agir, qualquer um que seja, ou o somatório de um desses, vai determinar a ocorrência no futuro. Então, se hoje eu já reconheço que atravessar um momento delicado faz parte de um processo de amadurecimento, eu já estou mais em comunhão com meu Pai, por saber que Ele não vai determinar nada para a minha existência que não seja favorável ao meu crescimento, à minha libertação. Nós temos aqui no livro Jesus e a Atualidade uma fala da benfeitora Joana de Ângeles. Este é o primeiro livro da série psicológica, que foi psicografado pelo nosso querido tio Divaldo, através da benfeitora Joana de Ângeles. E no capítulo 4, Jesus e Amor, ela diz no segundo parágrafo que toda a vida de Jesus se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina. Então, pensar nesta integração profunda é estar adorando a Deus através da prece, através das nossas ações, ações que são condizentes com as suas leis, mas que ainda não temos condições de estar operando nessa movimentação. E aí ela continua dizendo: integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofônico. Ou seja, estamos nos mantendo em equilíbrio quando nós buscamos estreitar cada vez mais esses laços com o Criador. Isso estará nos possibilitando a desmaterialização para alcançar a purificação. A nossa jornada evolutiva, ela visa cada vez mais estarmos afastados da matéria, mesmo que vivendo na experiência corporal. E o que é esse afastamento da matéria? É quando a nossa meta
ela está muito mais vinculada à nossa verdadeira vida, à nossa essência, não às questões transitórias, não ao dinheiro, não ao poder, não a querer ser o melhor, e sim fazer, fazer completamente integrado a esta consciência. Por isso que o nosso modelo a seguir é Jesus. Por isso que Jesus, a todo instante, nos trouxe este exemplo de integração profunda, porque ele tinha o seu ofício diário, depois ele ia ter a preleção com as pessoas que o buscavam, em seguida, ele tinha uma reunião mais íntima com os seus discípulos, e após toda esta faina do dia, Jesus se recolhia para poder ter este momento de integração com o Pai, a ponto de dizer: Eu e o Pai somos um. Então é preciso pensar que somos todos filhos de Deus. Deus, este Pai de infinita bondade e amor, que nos criou na simplicidade e ignorância para que pudéssemos caminhar na direção da perfeição. E que nesta caminhada nós fazemos escolhas, escolhas que irão determinar as alegrias ou as tristezas. E quais têm sido as nossas escolhas? E o quanto de bem estamos fazendo? Porque esta é uma reflexão que precisamos sair deste momento levando. Tenho feito todo o bem possível e está nesta avaliação, porque da maneira que estivermos fazendo o bem, isso refletirá na maneira como estamos mais próximos ou mais afastados de Deus. Lembrando que na nossa jornada evolutiva, eu, quando reconheço a necessidade de mudança, eu vou me esforçar para que aquilo aconteça. Então, em minha reflexão, observando que ainda não estou fazendo todo o bem que deveria, eu estarei a buscar com mais intensidade o que eu posso fazer para melhorar esta ação no bem. Porque melhorando a ação no bem, eu estarei mais firme, mais em comunhão, mais conectado com essa essência que reside em nosso mundo íntimo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todos nós, queridas irmãs, queridos irmãos, temos a possibilidade de mais rapidamente vermos a Deus, de mais rapidamente nos situarmos na escala de espíritos puros. E a nós? O que falta para nos libertarmos dessa obscuridade da matéria? Cabe pensarmos, analisarmos e envidarmos os nossos esforços para esta proposta de mudança. Porque, como disse a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, no capítulo 1º, intitulado Um Recanto Seguro, ela inicia dizendo que há em cada criatura um recanto seguro para falar com e escutar Deus. Qual seria este recanto seguro que ainda não acessamos? Então a proposta é acessar
este recanto que está disponível em nosso mundo íntimo. Se abrir ao universo, se abrir ao bem, se abrir ao amor. E daí, cada vez mais, estaremos alcançando esta pureza de coração para poder enxergar o nosso Pai. Então, estas são as nossas reflexões. Convido a todos vocês a pensarem na proposta de caminhar na direção do nosso Pai, para que enxerguemos mais e mais, sintamos a Sua presença, percebamos que Ele está e sempre esteve ao nosso lado, e que Jesus, o seu Filho, o governador do nosso planeta, através de tudo quanto nos ensinou, possa, mais e mais, estar ao nosso lado, fortalecendo-nos, estimulando-nos para encontrarmos o Deus interno, a essência divina que reside em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a tua paz.